Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça dentro de nossos corações, não só hoje, mas por toda a eternidade. Olá, meus queridos e amados amigos e seguidores do meu canal. Eu não sei se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, mas eu vi que vocês que me subscreveram no meu canal gostaram e curtiram muito as publicações que eu coloquei sobre o falecimento do ator brasileiro paulistano, conterrâneo meu, porque ele nasceu no bairro do Brás, aquele bairro antigo e tradicional da capital paulista. Vocês curtiram, teve algumas pessoas que até comentaram e eu fiquei muito lisonjeado. Nunca na minha vida eu imaginei de pensar em mandar celebrar uma missa de sétimo dia pelo falecimento de um artista, quer seja ele brasileiro ou estrangeiro. No caso do Francisco Cuoco, que faleceu ontem num dia de feriado santo, para mim foi louvável. Eu creio que toda pessoa que morre num dia de feriado santo, como Corpus Christi, Quarta-feira de Cinza, 25 de dezembro, que a Igreja Católica celebra o Natal do Senhor Jesus, enfim, é louvável. Eu não imaginava que a morte do Francisco Cuoco ia mexer tanto comigo, porque eu sempre gostei desse ator desde criança. Por quê? Porque a minha mãe, a minha saudosa mãe, gostava muito dele. Assistia todos os filmes, novelas que ele fez na Globo. Enfim, ele tem uma carreira muito grande. O Francisco Cuoco, ele teve 3 esposas. A primeira esposa dele foi uma artista da era antiga, que não muito conhecida, que era muitos anos mais velha do que ele. Depois ele casou com a Gina, com quem ele teve 3 filhos, o Diogo, o Rodrigo e a filha dele. Não lembro agora o nome da filha dele. Mas o Diogo, por exemplo, ele esteve hoje lá no velório do pai dele, né? Ele até deu um depoimento que eu acompanhei pela TV Bandeirantes, pela internet também. Ele é muito parecido com o pai dele. Meu Deus, quando eu vi o Diogo, o filho do Francisco Cuoco, parecia que eu estava vendo o próprio Cuoco na década de 70 e 80, quando ele atuava nos folhetins famosos da TV Globo. A saudosa escritora novelista Janete Claire gostava muito dele e chamou muito ele para fazer vários trabalhos na arte dramática, né? Na história da teledramaturgia brasileira. E tem uma entrevista muito antiga do Francisco Cuoco que ele fez sobre a Janete Claire, que ele até se emocionou bastante. Ele tinha uma voz grave, uma voz bonita. Enfim, com todo o meu respeito, o Francisco Cuoco ele era muito lindo. Na época dele, e Tarcísio Meira, Glória Menezes, Regina Duarte, não tinha atores, artistas que fossem mais cobiçados e queridos pela população como ele. Quando ele veio também no Teatro Municipal de São Paulo, onde eu tive várias vezes assistindo peça de teatro lá, foi tantas pessoas que foram para cima dele que era uma coisa impressionante. Enfim, a realidade, a época não é daquela época, não é, a realidade não é como de hoje, que todo mundo fica com a cara ali enfiada no celular, ninguém mais olha na cara de ninguém, ninguém mais conversa com ninguém. Não é assim. Naquela época era o Ibope que dava, né? Hoje é tudo movido pela internet, no celular, então nunca nós precisamos disso. Nunca nós precisamos da internet no passado, né? Então, quando eu era criança, eu acredito, eu não nego isso. Eu tenho uma vocação de artista, de ator. Inclusive, eu escrevia peças de teatro, porque como meu pai, ele era um ator figurante nas peças de teatro que ele fazia para a Igreja Católica na época, eu vi todos os escritos, os scripts. Meu pai escrevia muito.
E eu me empolguei para aquele ideal de vida. Então eu sempre gostei muito da arte dramática, da arte cênica, tudo ligado à arte. Então eu tinha esses ídolos que eu gostava muito. E o Francisco Cuoco não seria diferente. Ele foi um grande ator brasileiro. Ele na verdade, ele é um ícone, né, na teledramaturgia brasileira. Eu senti muito a morte dele, eu até chorei quando eu soube do falecimento dele. E ainda mais que ele morreu no dia de Corpus Christi, bem no finalzinho do feriado de Corpus Christi. Eu fiquei até assim, alegre por ele ter morrido nesse dia. Eu estou de luto por ele, pelas minhas duas irmãs que faleceram recentemente. No mês passado já foram 3 pessoas da minha família que se foi. Enfim, é muito difícil de encarar a morte quando você ama demais uma pessoa. Hoje, o velório dele foi ali na rua São Carlos do Pinhal, né? Número 376, no Funeral Home. O Funeral Home fica ali na rua São Carlos do Pinhal, número 376. Ali geralmente é um funeral para artistas, né? Pessoas famosas. Quando eu cheguei lá, eu vi a Aldine Miller, né? E a atriz Aldine Miller, que é muito famosa também na história da teledramaturgia brasileira. Eu vi também o Fulvio Stefanini. A Regina Duarte eu não vi. Se ela esteve lá, que ela contracenou com ele em 2 novelas e muitos trabalhos da televisão, inclusive a novela Selva de Pedra e a novela Sétimo Sentido, né? E eu não vi a Regina Duarte, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de fãs que estava ali hoje no Funeral Home, ali na Bela Vista, né, na região central de São Paulo, próximo à Avenida Paulista. E eu fiz uma foto com a Maria Clara, né, que é uma repórter famigerada da TV Bandeirantes, até conheço ela. Enfim, eu gosto muito de ter afinidade com repórteres, com artistas, para estar passando também um pouco do conhecimento que eu tenho, enfim, compartilhar. Encontrei com um cinegrafista, enfim, eu conversei muito lá hoje, mas infelizmente os fãs de Francisco Cuoco não puderam chegar próximo ao caixão, né? Porque o enterro era fechado para parentes e amigos mais próximos. Geralmente o público pôde contemplar o cortejo fúnebre no final, né? Que foi na hora da misericórdia, que foi às 15 horas a saída do cortejo fúnebre para o sepultamento, né? E eu vi muitos fãs com cartazes, com, com homenagens para ele. Eu mesmo não fiz nenhuma homenagem, mas fiz do meu coração. Mas enfim, publiquei, fiz uns vídeos bacanas aí, que alguns de vocês gostaram. Teve muitas visualizações, porque o cara realmente era pica, ele era muito famoso mesmo, muito querido, e ele é da geração que está indo embora, né? Eu conheci muitos atores, muitas atrizes que já estão indo embora, que já não está mais entre nós. Eu já conversei também com a Vanessa Camargo uma vez num trabalho eventual que eu fiz ali no Campo de Marte. Inclusive até ela convidou eu para trabalhar com ela, se eu queria. Na época eu me recusei, eu acho que ela nem lembra de mim mais. A Vanessa Camargo, né? Uma cantora famosa que até teve no Big Brother Brasil. Enfim, eu gosto muito de televisão, porque desde criança eu mesmo criava as minhas peças de teatro, né? E eu escrevia e fazia teatrinho infantil em casa. Tinha uma vizinha nossa chamada Raquel, que ela fez para um papel o mesmo papel que a Regina Duarte fez chamado no teatro Santo Inquérito. Eu baseei nesse Santo Inquérito, o Santo Inquérito, mas com uma adaptação feita por mim mesmo. E na época o meu irmão Vicente, ele fez o personagem do Padre Bernardes, né? E a Raquel fez a Branca Dias. Só que ela gostava muito de maquiagem e na realidade a personagem não tinha maquiagem. Mas aí depois eu deixei a menina fazer, enfim. E é isso que eu queria
compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado por vocês terem curtido, visualizado. E eu tenho realmente essa vocação de ator, né? Eu tenho essa vocação de ator. Eu só não ingressei, eu acredito mais que por questões religiosas mesmo. Nós temos na nossa história de teledramaturgia brasileira a Miriam Rios, que foi atriz, fez muitos personagens na televisão brasileira, na Rede Globo, e ela é extremamente católica também, tanto quanto eu. Inclusive ela até fez foto para Playboy, ela deve ter se arrependido dessas coisas que ela fez. E hoje a Miriam Rios não quer mais saber de televisão, né? De atuar como ela atuava antes, como atriz de telenovela brasileira. Então, para vocês que não conhecem, o Funeral Ram, ele fica ali na rua São Carlos do Pinhal, número 376, na Bela Vista, e foi ali que foi o funeral, o velório do grande ícone da televisão brasileira, Francisco Cuoco. Que ele descanse em paz. Eu nunca fiz isso na minha vida, é a primeira vez que eu vou fazer, e vou mandar sim celebrar uma missa de sétimo dia pela alma dele, né? Eu fiquei impressionado com o filho dele, o depoimento que o filho dele deixou hoje lá. Ele é muito parecido com o Francisco Cuoco, parece que eu estava vendo ele encarnado na época que ele contracenava com a Regina Duarte em cena. Não é do meu tempo, mas eu lembro que a minha mãe falava que tinha uma novela chamada Assim na Terra como no Céu, né? E também não lembro agora o autor dessa novela. Eu não sei se é a Janete Claire que escreveu essa novela. Eu acho que foi Dias Gomes, o marido da Janete Claire, que ele também era novelista. Essa novela chamada Assim na Terra como no Céu faz lembrar da oração do Pai Nosso, né? Quando a gente reza, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, era o nome da novela. E essa novela foi interessante porque a minha mãe dizia que essa novela, ela era uma novela que trazia a arte e a cultura para os lares familiares da época, em questionamento. Era uma novela que estava focada no celibato, né? No celibato dos religiosos, dos padres. E essa novela realmente não assisti, mas o Francisco Cuoco também atuou nessa novela, enfim. Aqui vai as minhas sinceras condolências, os meus pêsames a toda a família de Francisco Cuoco e a todos os fãs também dele, assim como eu. Os meus sentimentos mais profundos, que ele encontre a salvação eterna da sua alma. Obrigado pela atenção de todos vós e que Deus vos abençoe com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Mercês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijão no coração de todos vós.